Meu nome é Cristiane Vilela. Eu sou terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Eu fui graduada aqui na Federal, na Universidade Federal de Minas Gerais, e fui supervisora de terapia ocupacional durante 10 anos, da área clínica de TO. Logo após, eu fiz a reobtenção de novo título para fisioterapia. Então, hoje eu atuo enquanto terapeuta ocupacional e fisioterapeuta na reabilitação de membros superiores. A profissão da terapia ocupacional é uma profissão dentro da área da saúde que atua na ocupação, na função, na praxis do ser humano. O que vem ser isso, a praxis? É a ação que interage o ser humano no meio em que ele vive. Por exemplo, a criança, na pediatria, terapia ocupacional, a criança interage com o ambiente como? Através do brincar. Então, a TO avalia a capacidade da criança brincar ou a incapacidade, favorecendo e facilitando a aprendizagem dessa criança. A TO é muito importante. Eu acho que para falar um pouquinho da TO na terceira idade, a gente tem que falar um pouquinho da terceira idade, do envelhecimento. O envelhecimento é um processo progressivo, de perdas da capacidade, principalmente da capacidade orgânica. É um processo natural que culmina com a morte. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente parte para esse processo de perdas, e o processo de envelhecimento saudável é aquele decorrente das perdas naturais, A perda da acuidade visual, da capacidade motora fina, da capacidade de mobilidade, da restrição articular, que não seja um acometimento por doença. O que a TO faz nesse sentido? A partir do momento em que TO avalia a perda funcional, a perda da capacidade de um idoso, por exemplo, ele pode atuar de diversas maneiras. Por exemplo, a nível ambiental, ele vai adaptar o ambiente à melhor qualidade de função do idoso, prevenindo uma queda, facilitando colocar os objetos mais funcionais num espectro próximo sempre ao paciente, avaliar força, capacidade de segurar, capacidade de deambular dentro do lar, sentar-se, levantar-se, vestir-se, pentear o cabelo, Vou contar alguns casos, assim, por exemplo, algum idoso ele perde um pouco do campo visual, não só pela acuidade da visão, mas também pela restrição de mobilidade. Então, o que a gente tem que fazer no ambiente daquele idoso? Está favorecendo, aumentando o banco para ele levantar com mais facilidade, engrossar todos os utensílios que ele utiliza para autocuidado, para pentear, para facilitar essa apreensão. Algum idoso, por exemplo, que tenha sofrido um acidente vascular encefálico, alguma lesão central, que ele vai perder a capacidade de força mesmo. A terapia ocupacional vai fazer órtese, vai adaptar os utensílios de vida diária, escova de dente, pente de cabelo. Se for uma mulher, adaptar a maquiagem para ela ser capaz, para ela ser funcional naquilo que ela faz no dia a dia. A gente sempre vai avaliar numa demanda do cliente. O que esse cliente precisa, na verdade? Não é um fazer por fazer, sempre é na demanda funcional desse paciente. Hoje em dia, na literatura, a gente tem uma associação muito próxima de perda da autonomia com estados depressivos. Então, o idoso perde muito, Ele perde a capacidade física e cognitiva dele. Se ele não for adaptado dentro de um contexto e estimulado a recuperar ou preservar muitas funções, ele pode desenvolver muitas vezes um quadro de depressão, porque ele perde a capacidade que ele tinha de comprar um jornal, de conversar com alguém na rua. Ele interage pouco porque ele tem menos acesso à tecnologia, ele tem mais dificuldade na tecnologia no mundo extremamente tecnológico que a gente tem vivido. Então isso gera uma incapacidade, uma frustração muito grande nessa população. Muito bem-vinda, porque reorganiza o idoso dentro de um contexto que ele necessita, Aproxima ele de uma realidade que o mundo está vivendo hoje em dia, que a família dele está vivendo. E hoje em dia a gente está tendo uma realidade diferente nas famílias. Antigamente sempre tinha um filho que não casava ficava, as famílias eram mais numerosas. O idoso tem ficado muito sozinho e muito isolado pela falta de acesso à tecnologia também. Eu achei muito interessante, é extremamente acolhedor para o idoso. Primeiro, igual eu já falei, por causa da acuidade visual que ele vai perdendo.
é de fácil manuseio, porque hoje em dia também eles têm muita dificuldade, não sei se vocês já viram, até com controle remoto. É uma queixa comum entre os idosos, porque o número é sempre pequenininho. A dificuldade também, igual a gente conversou um pouquinho antes aqui, é porque hoje em dia é muita tecnologia que a gente não utiliza. Você imagina o idoso que não sabe, não teve essa aprendizagem da função e recebe um celular, acaba não usando, fica inútil dentro da casa dele. E eu achei muito bacana essa questão da tecla de emergência, porque realmente aproxima dos familiares, por causa dessa realidade que a gente também acabou de falar, que hoje em dia a gente não tem um familiar que mora, que fica, então a gente não preserva esse cuidado com o idoso. E esse celular está me mostrando assim uma tendência em preservar a saúde mesmo do idoso, né? Um risco iminente do idoso. Muito leve, de fácil manuseio e aproxima realmente, interage esse idoso nesse mundo que a gente tem vivido, tecnológico. Com certeza, a partir de hoje eu vou estar recomendando esses produtos, principalmente pela facilidade de manuseio, pela facilidade de mnemônica mesmo, né? Do ser mais fácil, mais leve para o idoso estar carregando, estar levando junto, onde quer que ele esteja.